Meu nome é Jorge Pinho, eu sou candidato a prefeito de Navegantes. Atualmente eu sou formado como psicólogo. Não deu tempo de atuar porque eu me formei logo na véspera da candidatura. E daí estou pleiteando o cargo da prefeitura de Navegantes. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Vamos começar pelo aeroporto, já que é um dos pontos mais culminantes então que eu vejo. Eu acredito que o nosso aeroporto, até por ser internacional, é um aeroporto que ele tem uma grande função dentro de Navegante para promover o turismo e a chegada de pessoas. E não está sendo reaproveitado. Então eu acredito que a cidade, para finalizar nesse aspecto, o que ela precisa? Reestruturar-se para que aquela parte em volta do aeroporto tenha melhor visibilidade pelo turista e a gente consiga fazer a cidade crescer exatamente porque nós temos algo que muitas cidades em Santa Catarina não têm. Em relação ao porto, eu acredito que nós precisamos vender e não apenas comprar. Precisamos trabalhar essa questão da rotatividade e usar o porto nesse aspecto, porque daí arrecada-se recurso. E por fim, eu acho que o porto, na verdade não é um porto, o porto é o de Itajaí, ali é um interporto praticamente o nosso. Então o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos conciliar em parceria com o município para atender os navios de cruzeiro, já que isso é feito na Argentina e eu achei bem interessante. Por quê? Porque eles ganham em dois aspectos. Tanto do que vem dos produtos importado e exportado, como do próprio cruzeiro que acaba ficando ali. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Navegantes é complicado nesse aspecto, isso eu tenho que admitir. Visitando alguns países da Europa, eu vi que tem coisas bem simples que poderiam ser feitas. Se a gente pegasse os urbanistas, como no caso nós temos uma equipe de 4 que está em Navegantes para trabalhar essa questão, nós poderíamos revitalizar todos aqueles 12 quilômetros de praia, reutilizar bem. Além do mais, pegar engenheiros da área ambiental para que se pudesse valorizar aquela parte dos 12 quilômetros, assim a gente conseguiria atrair o turismo. E melhorar o serviço de hotelaria, o serviço ali dos restaurantes. Então, dessa forma, eu vejo que um candidato que foi eleito, o que ele tem que fazer é exatamente isso. É melhorar toda a estrutura de Navegantes para que se possa atrair mais investimento e o comércio possa crescer. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Eu sempre digo que a corrupção se combate antes mesmo de ser eleito, é nas urnas. Então o povo deveria ser o principal agente para combater a corrupção. Mas digamos que eu seja eleito, como que eu tenho que fazer para combater a corrupção no governo? Primeiro, eu não posso estar afiliado a uma pessoa, exemplo, eu sou candidato a prefeito e trazer um vice que tenha um passado sujo. Ou que o candidato fosse prefeito tem o passado sujo e o vice não tivesse para fazer essa jogada. Então a intenção nossa é o seguinte, não vamos usar nenhuma pessoa, primeiro não vamos pegar a indicação, todos serão selecionados por um processo bem democrático, onde as empresas farão um processo seletivo, mas nenhuma deve ter qualquer vínculo com corrupção e se acontecer durante o governo, a própria pessoa ou o órgão de atividade do município, terá que cobrar da pessoa e, além do mais, essa pessoa terá que responder na justiça. É uma da visão que eu tenho para uma boa gestão e para combater a corrupção no meu governo. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Semasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou Navegantes sem água.
O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Uma coisa bem legal que eu achei, eu já visitei várias cidades do Brasil, inclusive que não chega nem perto das cidades aqui do Sul. E eles usam um sistema muito, eu acredito que é eficiente, por quê? Porque eu nunca tive problema com água lá. Tem os poços artesianos, que não é caro, é muito barato. Navegantes não tem profundidade da água, a água é super raso, dá para ser reaproveitado. Outro projeto interessante que eu coloquei em parceria com os urbanitas foi o seguinte: a gente faz a captação da água da chuva. Então, a partir de 1º de janeiro, todas as residências, elas têm por obrigatoriedade construir as cisternas. Agora, é eles que vão pagar? Não. Eu, como gestor, faria o quê? Eu tiraria os impostos do município sobre a pessoa que vai construir, e esse dinheiro seria utilizado para fazer o quê? Para construir essa cisterna e fazer a captação da água, claro, com uma equipe acompanhando como que o processo tem que ser feito, para que nesse período do verão, que a gente está sem água, isso não volte a acontecer. É eficiente, e eu vi em outros estados isso funcionar, e é eficiente e barato, acima de tudo. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões, calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Isso é interessante porque todas essas questões que você colocou, eu vejo e presencio todos os dias. Então, o que deve ser feito? Usar corretamente os recursos. Se o dinheiro vem para asfalto, isso eu vi também em outras cidades menor que Navegante, que o PIB não chega nem, eu acho que é 5%, não chega nem perto. Mas lá é asfalto. Não é aquele calçamento que Navegantes têm, que dificulta até mesmo a valorização dos próprios imóveis. Então, o que eu faria? Primeiro, usar corretamente o recurso para fazer para o fim da qual ele se destina. Se é asfalto, é asfalto. Segundo, calçada. Você falou uma coisa bem interessante. Nós não temos praticamente. Se tiver 10, talvez não chegue a 10%. Calçada, ciclovia. A gente precisa disso. Paradas de ônibus. Porque ou você pega sol ou você pega chuva. E com relação ao ferryboat ali, uma das estratégias é o seguinte: a ponte realmente não vai sair do papel tão cedo, porque ela está avaliada entre 350 milhões e 400 milhões. Então, o que teria que ser feito? Agilizar a travessia. Então, as empresas que estão prestando serviço, elas têm que resolver essa questão em parceria com o município, melhorando o tamanho das balsas, por assim dizer, para que não houvesse esse congestionamento. Então, é uma das questões que eu coloquei como pauta do plano de governo para tentar resolver, já nos primeiros anos, essas questões. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Estudando essa questão agora, no pós-pandemia, achei bem interessante o seguinte: o próprio sistema incentivou as pessoas a usar mais o carro individual do que o coletivo, tanto que algumas empresas reduziram o número de rotas e até mesmo o número de ônibus. Isso é um problema gravíssimo. Navegantes não está fora disso, tanto que antes se pegava o ônibus em 1 hora, agora provavelmente o trajeto está levando 2 horas. A opção seria os transportes alternativos. Temos que dar oportunidade ao transporte alternativo, já que não está tendo aí uma licitação, que não tem empresas que atendam, então provavelmente o transporte por meio de aplicativo, ou talvez um outro transporte igual eu vi no Maranhão, que é eficiente, que são os micro-ônibus. Já que eu não tenho ônibus, tem uma outra empresa de micro-ônibus que ela passa num curto período de tempo, entre 20 a 30 minutos, já que ela não exige uma quantidade tão grande. Então é um projeto eficiente, que lá no Nordeste funciona, e eu acho que Navegantes não seria diferente. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média.
Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Eu coloquei no plano de governo exatamente isso porque eu acho que é uma das coisas mais importantes a questão da educação. Então, para se ter uma educação de berço, que é aquela inicial, nós precisamos ter professores, vejo eu, que teriam que ter aí entre um mestrado e um doutorado. Eles não têm condição. Então, o que o poder público poderia fazer? Em parceria com ONGs, gerenciar a parceria também com universidades e dar essas bolsas. Porque quanto mais qualificado for o profissional daquela criancinha, melhor a criancinha vai se tornar no futuro um profissional. Então, uma das propostas que eu coloquei de governo é exatamente isso. Eu preciso melhorar, facilitar a entrada desse profissional nas universidades por mestrado e doutorado. Com relação à creche, claro que o poder público não vai conseguir reduzir em 100%, mas tem medidas para fazer? Tem, bem práticas. Fazer o quê? Entrar em parceria com as empresas privadas, reduzir a carga tributária e dizer, agora você vê uma forma em parceria conosco dessa forma, em fazer com que o filho do teu funcionário, já que nós não estamos tendo condição, seja assessorado numa creche e assim a gente reduz as cargas tributárias. A minha proposta para tentar amenizar em aproximadamente 80% esse problema para navegantes. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Quando eu entrei na área da saúde, a minha preocupação era exatamente essa. Então, eu preferi que todo o meu estágio fosse na área da saúde para poder ver como trabalhar uma realidade como a nossa de Navegantes. E eu vi uma coisa bem simples, com orientação de bons doutores da área, que eles falaram o seguinte. Dentro de um projeto, o que você pode fazer? Em parceria com ONGs, já que o poder público não pode contratar, mas a ONG pode, em parceria com a prefeitura, fazer o seguinte: traga uma clínica escola, um hospital escola e faça com que tenha o que a gente chama de mutirões de bairro, com 30 novos médicos, com 30 novos fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Se nós fizermos esses mutirões, já que eles têm que exercer a função para se formar e atrair isso para Navegantes, a gente consegue fazer os mutirões, que é um dos meus projetos. Reduzir essa fila que você colocou de 6 meses, porque realmente acontece até mais, viu? E reduzir ela para 72 horas. E com relação aos laboratórios e exames, o que dá para ser feito? Dá para construir de imediato? Não. Mas com pelo menos 15%, que dá R$150 mil por dia, o que a gente faria? Parceria com as instituições da área de saúde que prestam esse serviço, contratar novos 4 e verificar. Está funcionando? Então, beleza. Eu acho que essa é a solução. O senhor é formado em psicologia, pós-graduado em gestão pública e gestão de recursos humanos. Trabalha na indústria da pesca, fundou o pessoal de Navegantes há 2 anos e quase não concorreu à eleição municipal porque a justiça indeferiu a sua candidatura por falta de documentos no pedido de registro. O senhor se acha preparado para governar uma cidade tão complexa como Navegantes? Eu acredito que sim, porque na verdade se vê o seguinte, eu tive acompanhando uma gestão em 2002, então eu acompanhei por 2 anos e meio, para ver como trabalhar uma cidade como Navegantes, apesar que se você for ver as gestões em cidades do Nordeste são bem mais difíceis, então você aprende a lidar com pouco e resolver grandes problemas. Eu vejo que Navegantes não é um grande problema nesse aspecto, porque o recurso é suficiente. Nós tínhamos 1 milhão por ano. Aqui são 365 milhões por ano. Dá para fazer muita coisa. Então eu acredito o seguinte, tanto que a minha área de gestão pública é exatamente para aperfeiçoar aquela indecisão que eu ainda tinha se eu realmente seria apto. Então eu acabei optando por isso. Eu vejo que Navegantes não chega nem perto de onde eu trabalhei com relação a uma gestão pública.